Fala, engenheiros civis e arquitetos, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre custos variáveis, tá ok? Quem não assistiu o vídeo anterior, assista, porque nós falamos sobre custos fixos, tá? Nós vamos falar sobre fixos, variáveis e também, né, depois como compor, o que considerar custos diretos e indiretos, tá? E também as despesas indiretas. Então vamos lá, custos variáveis, que é o tema de hoje. Nós vamos falar aqui, ó, o que é o custos variáveis, né? É exatamente tudo aquilo que vai variar conforme a produção, dependendo, né, da quantidade, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se você vai ter, por exemplo, um custo, né, com um concreto armado, ele vai variar conforme, né, existir mais estrutura, né, de concreto armado ou menos, tá? Então, não é um custo que você considera fixo para toda a obra, ele vai variar conforme a obra, ok? Da mesma forma, assim como vários outros custos. Muitas vezes, né, o imposto também pode considerar sendo variável, porque ele vai depender, né, do seu faturamento, por exemplo. Comissões, de repente, se você tem vendas, né, você também trabalha, né, com, ao mesmo tempo com alguma coisa que ligue com comissões, tá? Então, também é um custo variável. Os insumos, de forma geral, são variáveis, que vão depender, né, da quantidade. Então, por exemplo, se você vai fazer um piso cerâmico, ele é um custo variável que vai depender da metragem que você vai fazer. Então, é um custo que depende disso. Cada obra vai variar conforme a sua área, por exemplo, né, de assentamento, ok? E aí tem alguns outros custos que também podem ser, no caso, variáveis, mas pode ser fixo também. Por exemplo, marketing. Tem empresas, tá, ou autônomos que fixam um determinado valor. Então pode ser um custo fixo, por exemplo, um custo para a divulgação de R$ 1.000 todo mês. Então ele virou fixo, tá? E alguns fazem, tá, como um custo variável, ou seja, conforme o seu faturamento, vamos dizer que deixa lá 2%, né, desse faturamento destinado ao marketing. Então, quanto maior o seu faturamento, mais marketing, e aí vira uma bola de neve, mais clientes podem surgir, ok? Existe também aqueles custos que podem ser variáveis, mas também que você pode considerar como investimentos, tá? Por que variáveis? Porque, claro, conforme você vai desenvolvendo a sua empresa, né, ou você com o teu pessoal, então de repente você vai comprar mais equipamentos, por exemplo, computadores, softwares. Então tudo isso vai depender, né, do seu volume de trabalho. Então pode ser considerado variável. Mas por outro lado é um investimento que você faz para um determinado momento, tá? O que pode ser feito também é um caixa que você vai contabilizando, por exemplo, vai 1% todo mês eu vou deixando um caixa, né, que eu vou acumulando esse 1% do meu faturamento para investimentos com computadores e softwares. Então, esse tipo de coisa também pode ser destinado, né, a esse determinado investimento, tá? Que é também né, um custo devido, né, que você vai tirar do seu faturamento e destinar, né, para o teu incremento do seu dia a dia na sua profissão. Então, entenderam? Custo variável é isso, vai depender, né, da metragem. Por exemplo, pode ser da metragem linear, da metragem quadrada, da metragem volumétrica, ou seja, né, isso depende muito, né, do tamanho da sua obra, de como é a sua obra, do padrão da sua obra, então ele vai variar. E aqueles custos fixos, se você não assistiu, assista a aula anterior, né, o vídeo anterior, que você vai ter uma ideia exatamente do que é e como você vai, né, a partir daí, utilizar disso, né, vamos dizer, dessa teoria na prática, para que você realmente consiga separar esses custos e na hora que você vai, né, adquirir novas obras, saber que aqueles custos fixos eles vão se manter e os custos variáveis vão depender da sua produção. Ao mesmo tempo, consequentemente, ele também deve ser proporcional ao seu faturamento. Então, às vezes, quanto mais custo variável, né, é muito bom, porque você vai também faturar mais, ok? E aquele custo fixo, ele vai acabar sendo diluído por um volume maior de entrada. Então, isso pode ser muito interessante. Se você gostou, faça o seu joinha, comente aqui como você trabalha com seus custos e até o próximo vídeo.